Como a arbitragem acabou com o Campeonato Brasileiro do Cruzeiro. É isso que vou te mostrar nesse vídeo. A primeira vez que o Cruzeiro foi prejudicado esse ano no Brasileirão foi no jogo internacional contra Cruzeiro. Jogo disputado pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. O jogo estava 0-0 quando o árbitro Marcelo de Lima Henrique, de forma equivocada, expulsou Jonathan Jesus, no começo do primeiro tempo. Observem que o zagueiro expulso nem ao menos tocou no atacante do Inter, e o VAR não chamou para corrigir o erro absurdo, afetando diretamente no resultado final do jogo. Logo após o jogo houveram muitas reclamações e a CBF admitiu o erro e afastou o árbitro e a Daiane Muniz que comandava o VAR naquela ocasião. Após isso houveram muitas rodadas em que a arbitragem funcionou bem. Depois disso, após mais de um mês sem equívocos, no dia 18 de maio de 2025, clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, o zagueiro Júnior Alonso já amarelado tinha cometido duas faltas duras e o árbitro não estava cumprindo a regra de aplicar o segundo cartão, o que ficou mais escancarado. Quando mesmo foi driblado pelo Christian que sairia com campo livre e em superioridade numérica, e o zagueiro atleticano ampliou o espaço corporal, chutando o joelho do meia direito do Cruzeiro, lance claro de amarelo por matar contra-ataque, e fica ainda mais absurdo se levarmos em consideração que ele já tinha passado do limite anteriormente, isso aos 2 minutos do segundo tempo, o que impactaria grandiosamente no resultado final do jogo, o que nesse momento do campeonato já faria o Cruzeiro ultrapassar o Flamengo. Já na rodada 12, antes da pausa do Mundial, caso o Cruzeiro vencesse o Vitória da Bahia, ficaria líder durante a disputa do Mundial. O jogo aconteceria em 12 de junho e o Mundial começaria naquele final de semana no dia 14. No dia do jogo houveram fortes chuvas na cidade de Salvador, deixando o gramado completamente impraticável horas antes do jogo. O gramado já estava totalmente alagado e as fortes chuvas não cessaram. Não haveria razão para realizar o jogo naquelas condições, tendo em vista que ambos os clubes não disputariam jogos no Mundial. A partida poderia tranquilamente ser adiada para o dia seguinte, mas resolveram colocar o jogo em condições climáticas totalmente adversas e com o campo totalmente alagado, colocando a integridade física dos jogadores de ambas as equipes em risco. Me lembro que cheguei a comentar isso antes do jogo acontecer, como seria perigoso alguém ter alguma lesão grave naquele dia. E não deu outra. Aos 44 minutos do primeiro tempo, Eduardo foi expulso, na minha forma de enxergar de maneira acertada, pelo impacto que o lance causou fraturando o tornozelo do adversário. Mas o erro em si foi de terem deixado o jogo acontecer nessas condições, não houve maldade no lance, o gramado alagado fez com que isso acontecesse. E o detalhe é que nesse momento do campeonato o Cruzeiro estava praticando o seu melhor futebol, o que provavelmente resultaria em uma vitória do time celeste, caso o jogo tivesse ocorrido em condições normais deixando o Cruzeiro na liderança antes da pausa do Mundial, mas provavelmente não queriam isso nas manchetes. E essa foi a terceira vez que o Cruzeiro foi prejudicado. E nesse mesmo ano, quando envolveu outros times como Flamengo e Palmeiras, jogos com gramado alagados foram adiados, vejam só as provas. O mesmo critério nunca é aplicado. Mesmo depois de todos esses roubos, o Cruzeiro depois da pausa do Mundial conseguiu assumir a liderança na rodada 14, e aí as coisas começaram a ficar ainda mais graves. Na rodada de número 16 o Cruzeiro estava isolado na liderança e fazia um bom jogo contra o Corinthians. O juiz não dava cartão amarelo para jogadores do Corinthians, houveram 3 carrinhos absurdos. E em nenhum deles houve punição, houve pênalti não marcado para o Cruzeiro e o Romero simplesmente tomou um chute na cara, e o VAR não chamou para recomendar a expulsão que já deveria ter sido marcada em campo. Resultado, o Cruzeiro deixou de somar 2 pontos novamente por causa da arbitragem imparcial, o que faria o Cruzeiro se afastar ainda mais na liderança. Na rodada 19 o Cruzeiro ganhava do Santos de 1-0, quando tomou o empate no segundo tempo. Pouco após o empate o Cruzeiro fez novamente um belo gol, lance totalmente limpo na bola. Matheus Pereira nem encostou no adversário e com a ponta do pé realizou o desarme, como podemos ver. O lance em questão dividiu os comentaristas de arbitragem, mas grandes nomes da arbitragem brasileira consideraram não falta. E o pior, o VAR não deveria ter intervido, tendo em vista que era um lance interpretativo e o árbitro em campo não considerou falta estando bem posicionado. Resultado disso? O Cruzeiro desanimou, tomou a virada após a anulação de seu gol legítimo que havia inflamado o Mineirão. Ainda houve lance de mão dentro da área do Santos claríssimo que não foi nem sequer revisado. Nessa rodada, caso ganhasse o Cruzeiro, empataria em pontos com o Flamengo novamente. Já na rodada seguinte foi onde ficou tudo mais escancarado ainda. O jogador do Mirassol deu uma manchete de vôlei dentro da área. Sua expressão facial já dizia tudo. Ele mesmo sabia que tinha cometido pênalti. Nem o juiz nem o VAR nada marcaram, novamente comprometendo o resultado do jogo, que terminou empatado em 1-1. Seguindo após todos esses roubos, no clássico Atlético Mineiro x Cruzeiro, jogo válido pela 28ª rodada, o Cruzeiro ganhava o jogo por 1-0 e dominava completamente a partida. Daí o juiz marcou um escanteio para o Atlético que claramente foi tiro de meta, e dali sai o gol de empate do Atlético. Os jogadores do Cruzeiro ficaram indignados e foram reclamar com o juiz, que validou o gol. O Caio Jorge fez sinal de roubo e foi expulso por conta disso. É importante ressaltar que o escanteio errado foi só a cereja do bolo, o juiz já estava invertendo todo tipo de lance. Então o Cruzeiro jogou com menos um jogo inteiro e empatou o jogo, deixando de fazer mais 2 pontos graças à arbitragem. Palmeiras x Cruzeiro, 30ª rodada do Brasileirão, jogo de 6 pontos. Gustavo Gomes comete entrada criminosa e acaba com a temporada do Wanderson, que saiu lesionado. O VAR aciona o juiz para cartão vermelho que já deveria ter sido marcado em campo. Juiz vai ao VAR e acha de bom tom aplicar somente o cartão amarelo. O detalhe é que antes do VAR chamar nem falta o juiz tinha dado no lance. Esse lance rodou o Brasil inteiro e deixou escancarado duas coisas: o favorecimento constante do Palmeiras e o prejuízo rotineiro do Cruzeiro. Além desse lance ainda houveram diversas inversões de falta. Christian roubou a bola limpa, o Cruzeiro ia sair no 4-1 e o juiz marcou falta por perigo de gol. O juiz o jogo todo foi muito imparcial, sempre favorecendo o Palmeiras. O jogo terminou empatado e o Cruzeiro deixou de somar mais 2 pontos. Até agora, ao término da rodada 31, foram esses os lances capitais nos quais o Cruzeiro foi prejudicado, totalizando 8 rodadas de 31 rodadas disputadas. Ou seja, a cada 4 rodadas em pelo menos uma o Cruzeiro foi prejudicado em lances capitais.
enquanto isso seus concorrentes possuem imunidade a isso, se é algo intencional ou não, eu não sei. Deixo para vocês tirarem suas próprias conclusões, só quis mostrar hoje o quanto em um campeonato disputado a arbitragem pode decidir os rumos do campeonato. Flamengo e Palmeiras possuem ótimos times, e poderiam facilmente se sagrarem campeões com mérito dentro de campo. Mas nunca saberemos qual teria sido o resultado do campeonato se tivesse ocorrido em igualdade de condições. Certamente esse campeonato ficou manchado pelos erros grotescos da arbitragem cometidos contra o Cruzeiro.